Aliados de Tarcísio de Freitas afirmaram à CNN que defende a saída do governador de São Paulo do Republicanos, caso o partido dele passe a integrar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A CNN conversou com políticos bolsonaristas que são próximos a Tarcísio. Essas fontes descreveram como constrangimento ter o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro em um partido com cargos e ministério do governo Lula. Na semana passada, a cúpula do Republicanos consultou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre a entrada de um integrante da legenda no governo. Tarcísio de Freitas foi contra. Vamos fazer análise desse primeiro assunto aqui com os nossos debatedores, dando meu boa noite à Janaína. Boa noite, Janaína. Boa noite. Então, eu até já externei esse posicionamento aqui. Eu entendo que não tem como, né, o partido do governador Tarcísio, o governador que é identificado com a direita, né, um governador que é tido como um dos potenciais quadros para 2026, muito embora ele refute, e eu acredito que ele o faça de maneira honesta, sincera, né, porque quer focar aqui em São Paulo, quer entregar primeiro antes de pensar em dar um passo maior. Mas ele sabe que é um dos quadros, né, que a direita, e eu me coloco nesse grupo, um dos quadros que nós temos como possibilidade para 2026. Então, não teria lógica, né? O que nós estamos percebendo, salvo melhor juízo, é uma crise de identidade desses partidos que acabaram ficando conhecidos como centrão. Porque eles sempre foram muito maleáveis, né, quase invisíveis. Então, eles estavam ali, elegiam muitas pessoas, mas acabavam compondo com quaisquer governos que se apresentassem, né? Era de direita, eles estavam juntos, de esquerda, eles estavam juntos. Na verdade, eles sempre estiveram com quem estava no poder. E, de repente, a população começa a acompanhar a política, né? Vem toda aquele levante das manifestações que se iniciou em 2013, processo de impeachment, a Lava Jato, as pessoas começam a acompanhar e começam a cobrar alguma coerência nos posicionamentos. Isso é relativamente novo no nosso cenário político. Então, como é que pode um potencial candidato em 26 estar numa sigla que, por exemplo, estará na base de Lula? O que significa estar na base? Compor o governo e ser cobrado, entregar votos, né? O que está acontecendo com a União Brasil. Muito embora eu seja extremamente crítica a essa troca de cargos por votos, a mentalidade, sobretudo dos formadores de opinião, ainda funciona muito assim. Então, quantas vezes nessa bancada eu não ouvi colegas dizendo como a União Brasil tem tantos dentro do governo e não entregou os votos? Então, essa dinâmica para uma sigla que teoricamente pode entregar o candidato da direita em 2026, pode apresentar esse candidato, ela não é admissível. Então, é coerente o governador ao pedir que o Republicanos não integre o governo e se o Republicanos, que tem também sua liberdade, decidir por integrar, vai ser coerente por parte do governador eventualmente sair da sigla. Porque hoje nós já temos uma situação, né, que não pode deixar de ser mencionada. Um dos secretários fortes do governador Tarcísio, que é o secretário Kassab, ele, ao mesmo tempo que está com Tarcísio no Estado, está com Lula no Federal, né? Então, já é uma situação complexa, mas não é a sigla em que está o governador, né? Então, assim, a população olha e fala, não, é necessário compor para poder ter apoio na Assembleia, né, como lá também é necessário. Agora, o partido em que o governador está, a meu sentir, não tem como compor a base de Lula. Ok, dá o nosso boa noite também ao Boris Casoy. Boris, boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, eu acho muito cedo para a gente fazer uma profecia, quase uma profecia, sobre como vai ser o xadrez eleitoral que se inicia. E por quê? Porque o presidente Lula está tentando estabelecer uma base, a presença do Centrão já está acertada e agora acertam-se os detalhes, o que não é fácil. O PT vai ter que ceder posições, porque a presença petista não corresponde à força que ele tem dentro do Congresso. O PSDB vai ter que ceder posições, isso é complicado. Depois disso, aí dá para a gente
mirar com um pouco mais de precisão como pode ser esse quadro eleitoral. Aí o governador Tarcísio vai verificar, mesmo que ele não queira, o partido dele, né, os correligionários dele, até de outros partidos, vão procurar verificar quais são as chances que ele tem dentro ou fora do Republicanos, dentro ou fora de outros partidos e, por que não dizer, de uma nova sigla. Aí existe um novo tipo de conduta, política que pode intuir grupos a criarem um novo partido, por que não? Então, eu acho que a gente deve olhar com cuidado, né? Porque o momento é de confusão, o momento é de muita fumaça e fica difícil, se não impossível, fazer uma projeção. Coerência, por exemplo, eu posso apontar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que debandou para o PT quando ninguém poderia imaginar que isso algum dia acontecesse. É isso. Magno Qual, boa noite. Boa noite. Como é que você avalia isso? Eu escutei de aliados que essa pretensão de tentar migrar para o PL, no caso do Tarcísio de Freitas, isso poderia acontecer lá em 2024, depois das eleições de 2024, esperar as eleições municipais. No entanto, se o Republicanos entrar no governo, aí o cenário muda e essa decisão poderia ser acelerada. Como é que você avalia? Os políticos de direita que desejam fazer uma política mais ideológica não têm casa. Veja, mesmo o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, enquanto esteve no cargo, não conseguiu montar para si um partido político e precisou se alojar no partido político de Valdemar da Costa Neto, ex-preso, acusado, julgado pelo Mensalão junto com o PT, que não era uma casa que os políticos mais ideológicos desejavam estar e acabaram por recuperar Valdemar da Costa Neto de certa forma. Tarcísio de Freitas enfrenta mais ou menos o mesmo problema porque precisou se alojar num partido para concorrer ao governo de São Paulo. E o partido que ele escolheu é um partido que tem uma história relativamente curta, mas que se inicia com a presença de José de Alencar, então vice-presidente da República do governo Lula. Esse partido integrou outros governos e agora precisa decidir se expõe para o Brasil como um partido de quadros, um partido ideológico, um partido de direita, ou continua a fazer as escolhas que fez durante esse tempo, que é integrar governos, tentar eleger um número alto de deputados federais e faz com que políticos como Tarcísio de Freitas, que tem uma visão de um eleitorado mais determinado, um eleitorado mais identificado com certas pautas, fiquem constrangidos. Pode acabar com uma parte do seu partido no governo Lula. Um problema do qual, mesmo Jair Bolsonaro no PL, não está distante. A gente ouviu falar muito nesses 6 primeiros meses do ano, em várias ocasiões, as possibilidades de deputados do PL votarem em algumas questões junto com o governo, como votaram na reforma tributária. Então, para políticos que visam um eleitorado ideológico, a esquerda oferece algumas casas que os protegem de constrangimentos desse tipo. Para os políticos de direita, que não conseguiram montar um partido seu, a casa é um pouco mais aberta, então ficam expostos a situações desse tipo, como Tarcísio de Freitas enfrenta hoje. João Paulo, obrigado pela presença aqui no CNN Arena de hoje. Concorda com a leitura do Magno? Olha, o que eu acho interessante é dar um passo atrás e ver a recomodação no campo da direita na história recente do Brasil. Se a gente pegar um pouco mais atrás, a redemocratização não foi um momento forte para a direita, ao contrário, foi um refluxo desse setor. E depois a gente tem esse momento com o Bolsonaro, onde a ascensão desse setor está muito ligada à figura dele, mas não de uma estrutura que acompanha ele, né? O Bolsonaro não é uma pessoa que veio das bases de um partido político, um partido que tenha uma coesão ideológica, uma história, que esteja atrelado a certos setores da sociedade, como às vezes acontece com os partidos tradicionais, partidos que estão associados ao movimento sindical ou
associações de classe ou empresariais, não foi esse o caso. E o Bolsonaro é uma figura muito forte, assim como o Lula também, muito personalista, pessoas em torno das quais às vezes é difícil que cresça alguma coisa na sombra. Então os políticos que crescem com eles se beneficiam da imagem deles e se beneficiam da associação com eles, mas até um certo ponto, porque essas pessoas não convivem com rivais à altura dentro dos seus próprios setores. A gente vê isso acontecendo com o Lula no campo da esquerda, é muito difícil essa renovação na esquerda, porque o Lula é uma pessoa que não deixa espaço, e a gente vinha vendo isso com o Bolsonaro nesse ressurgimento, nessa reorganização no campo da direita. Mas isso teve um limite, que foi a derrota judicial dele agora, transformada em inelegível. Ele não tem mais o que fazer, a não ser tentar transferir esse espólio. As figuras que vão surgindo, eu acho que é o caso do Tarcísio, não tem, ou seja, Tarcísio é um governador que sabiamente quer manter boas ligações com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um político que, na pior das hipóteses, tem quase 30% do eleitorado. Isso é muito importante. Agora, ele não é uma cópia do Bolsonaro, ele talvez seja mais independente em relação ao Bolsonaro do que a Dilma foi em relação ao Lula, por exemplo. E eu acho que ele tenta cavar um espaço num campo que anteriormente era preenchido, por exemplo, por algum setor do PMDB. Ou seja, não é claramente um setor de esquerda, mas é um setor que sabe ler muito bem o contexto e sabe se encaixar onde as lacunas estão abertas. E eu acho que agora pode ser o momento em que há abertura para uma nova liderança de direita ou de centro-direita que seja pós-bolsonarista e que tenha outras conexões, talvez até de maior compromisso com o campo democrático, que é um problema que o Bolsonaro tem e é por isso que ele está inelegível, mas que possa se converter numa alternativa eleitoral interessante. Leandro, Por favor, à vontade, Boris. eu queria lembrar que o Republicanos não pode ser colocado tranquilamente na cesta dos partidos de direita. O Republicanos é um partido que tem as suas raízes fixadas numa religião, na Igreja Universal do Reino de Deus. O presidente do Republicanos é um bispo da Igreja Universal. A Igreja Universal tem uma hierarquia e tem um plano de poder colocado por escrito pelo bispo Edir Macedo com toda a tranquilidade. É um direito que eles têm e tal. Então, a presença do governador nessa sigla também tem incômodos. Esse tipo de incômodo. Na verdade, Tarcísio não entrou no Republicanos por convicção. Ele foi num arranjo feito pela equipe de Bolsonaro. Era o lugar onde ele podia trafegar com mais conforto em direção ao governo de São Paulo.